Oi, professora, boa tarde. Tudo Tá me bem? ouvindo? Tô. Olá. Oi. Deixa eu colocar o webcam. Oi, Thiago. Oi, Luiz. Não tô ouvindo. Estão conseguindo me ouvir, gente? Porque o meu tá chiando. Tô conseguindo te ouvir. Não vi ninguém. Então, ontem somente o Luiz e a Gabi. E hoje só a Gabi e o... Luiz. É Luiz ou o Thiago que tá aí? É o Luiz. Então, Luiz e Gabi de novo. O Thiago tava e saiu. Ô, professora, Oi. depois que eu vi aquele vídeo, né, eu achei essa matéria muito interessante. É muito legal mesmo. É muito louco. Vocês vão ver mais aprofundado no 9º ano. Entendi. Então vamos lá. O Luiz também saiu. Ai, vou até tirar aqui, porque vai que não volta, né? É, hoje a internet dele tá caindo direto. Ai. Vamos ver se eles... Acho que é o Thiago que tá entrando aqui. É, ele mesmo. Thiago, é você? É. Tá. Vamos lá, gente. Vou compartilhar aí o slide pra gente. Ontem, então, nós paramos onde? Alguém consegue me falar? Deixa eu ver aqui. É, a gente parou depois que você falou que eram 23 pares de cromossomos. Ah, tá. Foi aqui, né? Isso. Foi aí. Tá. Então, ó, Thiago, você que não estava ontem aqui na aula, ontem a gente falou sobre as células, né? Então, deixa eu só fazer um resumão aqui para o Thiago conseguir acompanhar. Então, a gente vai ver, né, sobre seres vivos e o ambiente, nós falamos de genética. A gente viu que a genética é aquela área que vai estudar os mecanismos da hereditariedade, então é a nossa herança biológica. E nós vimos também das células, que são as unidades ali que vão dar estrutura para o nosso corpo, né? Que vai dar função para cada um, por exemplo, para cada um dos tecidos e órgãos do nosso corpo, tá? A gente viu também, né, que uma célula, ela é formada ali
por membrana plasmática, citoplasma, núcleo, que vocês já devem ter estudado, né? Nas séries anteriores. Nós vimos também que existem 2 tipos de células, as procariontes e as eucariontes. As procariontes são aquelas que não têm núcleo celular e as eucariontes têm núcleo celular. Quando ela tem núcleo, o material genético fica no núcleo. Quando ela não tem núcleo, que é o caso da procarionte, o material genético ele fica disperso ali no citoplasma. Nós vimos também sobre o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. O que é isso? Ele está relacionado diretamente a todas as nossas características físicas, características fisiológicas do nosso corpo, do corpo de todos os seres vivos, né? Então, é ele que vai dar todas as características que a gente apresenta. Ele tem também o DNA, ele é formado por uma dupla hélice, igual essa figura que eu coloquei aí. Então, a gente vê que ele tem 2 fitas, que tem esse formato aí helicoidal, né? Então, ele é formado ali por 2 filamentos que são longos e formam, então, essa parte aí, parece uma espiral, né? E dentro disso tem os genes. O que é isso? É onde estão presentes as informações genéticas do ser humano. Então, é o conjunto de genes vai formar um cromossomo, tá? Então, o conjunto de genes forma um cromossomo que forma o DNA. Então, os genes está relacionado, então, às características físicas. Então, é a nossa altura, é a cor dos nossos olhos, é a cor do nosso cabelo, é a cor da nossa pele, é a forma do seu nariz, é a forma de sua orelha. Tudo isso tem um gene específico no seu DNA para determinar alguma característica sua, tá? Calma aí que o Luiz está entrando. Então, deixa eu colocar aqui. Tiago e Luiz, que eu tinha tirado a presença dele. Tiago e Luiz. Então, tá. E nós vimos também sobre os tipos de célula, né? Nós temos as células somáticas, né? Que é todas as células que estão presentes no nosso corpo, de menos os gametas, né? Que são as células sexuais. Então, as células somáticas, elas representam todas as células do nosso corpo ali. E elas são o que a gente chama de diploides. Por quê? Elas têm o dobro ali das células sexuais. Então, igual eu coloquei aí. Células somáticas, elas têm 46 cromossomos. E as células haploides têm a metade, 23 cromossomos. Por isso que as somáticas também são chamadas de células diploides ou 2Ns. Em vários exercícios vocês vão ver eles falando 2N. Então, saibam que são o quê? As células diploides, então 46 cromossomos. E as células haploides são as células reprodutivas, as células sexuais que tenham a metade, né? Que são, então, 23 cromossomos e é representado pela letra N. Qual que é a diferença, gente? É o número mesmo de cromossomos mesmo, tá? A diferença de uma para outra. Então, essa é a principal diferença. Outra coisa que eu falei também é sobre os cromossomos homólogos, que são aqueles que fazem par com outros cromossomos. Coloquei a figura aí para vocês entenderem. Então, esse par aí de cromossomos, então, é um cromossomo homólogo, tá? Então, eles são iguais. Olha só, esse verdinho é igual ao rosa. Então, ele é igual em tamanho. Ele tem essa bolinha aí no centro que a gente chama de centrômero. Então, ele está sempre posicionado no mesmo lugar. E ele também tem a mesma posição de genes. Por exemplo, se no verdinho tem um gene posicionado num lugar e esse gene, por exemplo, vai definir a cor dos seus olhos, no rosa, o que vai definir também a cor dos seus olhos tem que estar na mesma posição do gene que está no verde. Então, os dois juntos vão definir a cor dos seus olhos. Por exemplo, como que tem essa definição? Vamos supor, sua mãe tem olho verde, seu pai tem olhos castanhos escuros. Toda pessoa que tem uma característica mais clara, então, olhos escuros, pele escura, cabelo escuro, ele tem um gene dominante. Então, é ele que vai dominar a parada toda, digamos assim. Então, é ele que dá a característica para um novo indivíduo que vai nascer. Então, quando teve lá
juntou os cromossomos do seu pai, você tem um cromossomo do seu pai, vamos supor que seja esse verde, e um cromossomo da sua mãe. Sua mãe tem um cabelo louro, seu pai tem um cabelo preto. A dominância é do cabelo preto. A chance de você nascer com o cabelo preto é muito maior do que nascer com o cabelo louro. Mas pode acontecer de... Calma aí, desculpa aí, gente. Pode acontecer de menos, mesmo seu pai tendo ali o cabelo preto, ele ter ainda no gene dele, por exemplo, vamos supor que a mãe dele, né, o seu avó, o seu avô, tem cabelos loiros. Ele mesmo não tendo os cabelos loiros, ele carrega esse gene. Por quê? Porque ele tem essa herança hereditária dos pais dele. Pode ser que quando ele, né, quando for, né, fazer a reprodução, esse gene de cabelos loiros que ele não apresenta, mas ele tem no DNA dele, seja passado para o filho dele. Então, às vezes a gente vê um casal, por exemplo, que tem cabelos pretos, mas tem um filho de cabelos loiros, ou tem um filho de olhos claros. Se vocês forem reparar, os avós desse filho pode ter olhos claros, ou os bisavós. Porque os pais eles estavam carregando ali no DNA o gene, mesmo não tendo herdado esse gene dos pais, entenderam? Então é por isso que às vezes a gente vê que algumas pessoas nascem com olhos claros e os pais não têm olhos claros. Algumas pessoas nascem loiras e os pais não são loiros. Se vocês forem olhar a hereditariedade dessa pessoa, vocês vão ver que vocês vão encontrar ali parentes até próximos, avós, bisavós, que tinham essa característica. Então, isso fica armazenado no seu DNA. E aí pode passar para gerações futuras, tá? Então, a gente falou isso. E aí, acho que a gente não chegou a falar dessa parte, né? Então, para a gente compreender como que ocorre, né, a reprodução humana, a gente tem que saber. A gente precisa saber, né, que tem dois importantes integrantes desse processo. São formados ali, né, o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo da mulher, né? Então, no processo ali de fecundação, vai ocorrer o quê? A fusão entre os núcleos dos gametas. A célula que vai ser formada, ela vai ser constituída de 23 cromossomos que vão vir lá do pai, então que vão vir do espermatozoide, né? E 23 cromossomos que vão vir lá do ovócito, que vão vir da mãe. Então, isso vai dar uma soma de quanto? 46 cromossomos. Então, vai repor ali, então, os 46 cromossomos da espécie humana. Então, como a gente já sabe, né? Os cromossomos são os responsáveis por transportar as características hereditárias. Dentro dos cromossomos tem os genes, né? Então, eles são responsáveis por transportar as características hereditárias. Cor dos olhos, cabelo, enfim. E, além disso, nós temos também os cromossomos sexuais, que vão o quê? Eles vão determinar o sexo de um indivíduo, tá? Vai determinar se você vai ser homem, se você vai ser mulher. Então, os filhos, com isso, gente, os filhos eles vão apresentar características ali similares às características dos pais. Por quê? Porque no processo ali de fecundação, ele vai receber metade dos cromossomos da mãe e metade dos cromossomos do pai. Isso vai depender, a característica que você vai ter vai depender da dominância daquele gene. Se ele é um dominante ou se ele é um recessivo. O recessivo a gente diz que é como se fosse o mais fraquinho. Ele só vai ter dominância quando uma característica dominante não está presente. Então, vamos supor, o seu pai e sua mãe são loiros. Isso é uma característica recessiva. Então, você vai adquirir, então, uma característica recessiva. Seu pai e sua mãe têm a pele branca, então, característica recessiva. Seu pai e sua mãe têm olhos azuis, característica recessiva. Então, a chance, então, de você ter um olho azul, verde e tal, é maior. Então, o recessivo, ele só vai prevalecer quando não tem dominância, tá? Então, a chance de você ter olhos claros, se os seus pais tiverem olhos claros, é muito maior. Com raras exceções que eu já expliquei para vocês. E aí, agora a gente vai ver sobre o genótipo e o fenótipo. Então,
justamente por causa dessa junção, né, que eu expliquei para vocês, dos cromossomos da mãe e do pai, o filho, ele acaba não sendo igual a nenhum dos dois. Ele sempre vai ser um indivíduo totalmente diferente da mãe e do pai. Por quê? Porque juntou ele tudo e formou um novo indivíduo, né? E aí que entra essa questão do genótipo. O que é isso? Ele é o patrimônio genético, é a constituição genética. Então, são genes que são passados de geração a geração. Então, é tudo aquilo que você herdou do seu pai e da sua mãe, né? Então, é o seu DNA, né? Então, é o seu genótipo. E o fenótipo? O fenótipo, gente, é a interação do seu genótipo, então é a interação ali de todas as suas características hereditárias, né, de um organismo. Então, a interação disso com o ambiente. Então, o fenótipo são as características do seu DNA, que o seu DNA tem, mais os comportamentos desse ser vivo devido ao meio em que ele vive. Então, ele é o genótipo, mais o ambiente gera o fenótipo. Exemplo, você nasceu, né, com a pele bem branquinha. Só que o ambiente que você vive é um ambiente que tem muita luz solar. Então, você acaba, né, pegando bastante sol e tudo mais, e você acaba com uma pele mais morena. Isso, então, é um fenótipo. Você tem a pele clara, mas devido ao ambiente que você vive, você desenvolveu, então, uma pele mais morena, entendeu? Então, o ambiente, ele acaba, então, fazendo você mudar alguma característica sua, ok? Então, isso é um fenótipo. Aí, agora a gente vai ver os tipos de reprodução. Nós temos, né, você já sabe, a reprodução assexuada e assexuada. Deixa eu falar primeiro da assexuada, que ele é um tipo de reprodução em que apenas um indivíduo está envolvido ali, né, no processo. Então, não tem, por exemplo, encontro de gametas, né, como tem na forma sexuada. Então, acaba sendo produzidos, como não tem a união, né, de cromossomos que vem da mãe e do pai, só tem ali os cromossomos daquela espécie, né? Então, eles acabam produzindo indivíduos idênticos geneticamente. Por quê? Só vai ter os cromossomos, então, daquele que está gerando. Então, ele vai ser idêntico. Então, como esses indivíduos formados eles são idênticos, na reprodução assexuada a gente costuma dizer que ocorre a formação de clones, tá? Então, é totalmente igual à mãe, né, que gerou aquele indivíduo. Então, é um clone, então. E existem vários tipos de reprodução assexuada. Existe o brotamento, a divisão binária, que a gente também pode chamar de cisciparidade ou bipartição, pode receber esses três nomes. Tem também a esporulação e tem a partenogênese. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Brotamento, o que é isso? Como mesmo o nome fala, né? Brotamento. Então, é o crescimento de um broto no corpo do ser vivo. Esse broto, que nem está aí na figura, esse broto, ele pode se soltar do indivíduo e gerar outro indivíduo independente. Ou ele também pode permanecer ligado e formar ali o que a gente chama de colônias. Então, isso é a forma de brotamento. Temos a forma também assexuada, que é a divisão binária, ou cisciparidade, ou bipartição. Que é quando temos um indivíduo que, quando ele se divide em dois geneticamente idênticos. Esse processo ocorre em quê? Em protozoários, em bactérias, então elas se transformam em duas, ela é totalmente igual à célula mãe, tá? Então, a célula filha vai ser igual à célula mãe. Então, isso é a cisciparidade. E tem a esporulação, que é o quê? É a formação de esporos. Coloquei aí na figura para vocês entenderem o que é. Que são as células ali especializadas, né? Que estão envoltas ali por uma parede celular que vai garantir a proteção dessa estrutura. Então, a parede celular é como se fosse
esse contorno aí, né, dessa planta, por exemplo. O que acontece? Esse esporo, gente, quando ele encontra um ambiente adequado ali para se desenvolver, ele vai germinar e vai originar um novo ser, tá? A gente pode observar essa formação, esse tipo de reprodução assexuada em, por exemplo, plantas, alguns tipos de plantas, fungos, né? Fungos acontece demais, né? Que eles, quando eles têm ali um ambiente adequado, por exemplo, um ambiente muito fechado ou um ambiente muito úmido, né? Aí cresce aquele fungo. Então, ele é um tipo de esporulação, tá? Em algas também, então, alguns exemplos podem acontecer de reprodução. E tem a partenogênese, que é o quê? Especial de reprodução, em que os óvulos eles vão se desenvolver sem que a fecundação ocorra. Então, não precisa de fecundação. Por exemplo, os zangões, eles são produzidos por essa forma de reprodução. Enfim, alguns seres vertebrados também possuem esse tipo de reprodução. Já teve um tubarão, por exemplo, que se reproduziu em um aquário. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver várias coisas falando sobre esse tubarão. Teve um tubarão que ele se reproduziu em um aquário 3 anos após ele ter sido separado do macho. Então, ele não precisou do macho, ele se reproduziu sozinho. Então, isso é o que a gente chama de partenogênese, tá? E tem a fragmentação. Fragmentação é o quê? O próprio nome já fala, né? O organismo se fragmenta, como se ele quebrasse mesmo o seu corpo em vários pedacinhos. E de cada pedaço nasce um novo organismo idêntico ao primeiro que se fragmentou. Então, isso pode acontecer espontaneamente ou pode acontecer por acidente também. Então, ele se quebra e ele não morre. Ele acaba reproduzindo ali um outro indivíduo. Então, isso é o tipo de reprodução assexuada por fragmentação. Tá tranquilo, gente? Posso continuar? Pode. Tá. Agora a gente vai para a sexuada. Pode continuar. Ok. Então, a sexuada, ele já é diferente, né? A Professora, sexuada... Oi. e essa reprodução vegetativa? Você não falou dela. Vegetativa, acho que eu pulei ela, né? A vegetativa, gente, é quando ela acontece com os vegetais. Então, eu acho que, deixa eu ver se tem mais pra frente. Acho que eu falei delas, sim. Deixa eu ver. É porque ela está relacionada a igual essa daqui, ó. Por isso que eu não coloquei, agora que eu lembrei. Ela está relacionada muito a essa questão do brotamento também. Então, ela vai ocorrer também em plantas, né? Ela vai ser sempre em estruturas vegetativas, por exemplo, nas raízes, nos caules, nas folhas, e elas podem acontecer através do brotamento. Por isso que eu vi que não tinha necessidade de eu explicar elas, porque o tipo de reprodução assexuada do tipo brotamento é o da reprodução vegetativa, tá? Tá. Por isso que eu não coloquei, agora que eu lembrei. Tá, então vamos para a sexuada. A sexuada já é um processo diferente, né? Ela tem troca ali de gametas masculinos e femininos. Então, através dessa troca de gametas, vai gerar, então, um ou até mais indivíduos da mesma espécie. Esse tipo de reprodução, ele vai acontecer em muitos seres vivos, né? Inclusive em nós, seres humanos, é esse tipo de reprodução. Então, o que vai acontecer? Os indivíduos que nascem desse tipo de reprodução, eles são semelhantes, não iguais, semelhantes aos seus pais. Então, eles não chegam a ser idênticos aos pais. Qual que é a vantagem desse tipo de reprodução? Principalmente a diversidade genética. Por quê? Não gera indivíduos idênticos, então tem uma diversidade genética maior, né, dos indivíduos ali. Que vai garantir o quê? Que vai garantir ali mais genes, né?
nas gerações futuras, mais características diferentes, né? Mais pessoas com características diversas. Mas os organismos, gente, que tem alguns organismos que fazem a reprodução assexuada, que também contam com a reprodução sexuada em algum momento da sua existência, tá? Alguns. Eu vou falar mais disso na próxima aula, que o nosso tempo já esgotou. Então, amanhã a gente vai continuar aí no tipo de reprodução sexuada, beleza? Tá tranquilo por enquanto. Sim. Tchau, pessoal. Então, tá bom. Então, amanhã a gente continua. Beijos. Até amanhã. Tchauzinho.